Boa tarde para você que está ao vivaço comigo aqui neste sábado. Depois de comer aquela feijoada no almoço de sábado, né? Tá peidando até a última geração. Ainda bem que não tem cheiro, né? A aula é de boa, fique à vontade para suas flatulências. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que vai ver a aula gravada, mesmo que seja aí sentado na privada, né? Não tem lugar melhor para ver a aula gravada, não, né, gente? Vê se você não fica concentrado num lugar desse. Vamos começar então a nossa aula de química, o nosso aulão gratuito de química, né? Do curso do Mago, né? E aí, pessoal, para a gente poder começar bem, né? Eu acho que vocês já conhecem, né? Acredito que todo mundo já falou isso para vocês, mas com essa foto desse rapaz bonito aqui, esse slide não estava. Garanto para vocês que essa foto lindona aqui não estava nos outros slides, né? Então, pessoal, nós somos hoje o maior pré-PISM do Brasil, né? Nós somos os únicos que fazemos as projeções das questões que vão cair na prova. A gente tem aí um índice maior do que 80%, né? Essa projeção ela é feita para os nossos alunos, né? Antes, na semana anterior aí, à prova, né? Nós temos um recorde de aprovação, né? Só no PISM já foram 445 aprovados esse ano, né? 45% dos alunos aprovados em medicina na UFJF foram nossos alunos, né? E 20% no total dos alunos da UFJF, né, já se prepararam com a nossa equipe. Então, a nossa equipe é uma equipe aí muito bacana, né, com professores super normais, super tranquilos. Vocês já conheceram quem? Conheceram a Leti, não conheceram ontem? Toda bonitinha, assim, não foi? Toda dengozinha, toda menininha. Vocês conheceram também o Michel, né? Ou não? Michel, nosso ancião, né? Sabiam que o Michel ele tem pelo menos 3.492 anos? O pastor estava junto também, o Marco Antônio? Estava junto com o Michel? Ô, glória, hein? Então, exorcizando o pismeta, como diz ele. Ô, glória! Não é isso? Sai cachorro! Não é um trem assim? Deixa eu ver mais quem que vocês conheceram. Quem tá hoje de manhã, vocês? Galvão e Nael? Tava também. Galvão, fã número 1 de Lua de Cristal. Ah, foi Musto? Foi Musto, foi História. Foi o Musto, o Musto é. O Musto eu não mexo com ele, não, porque o Musto é inteligente. E o Esp também? O Esp tava de que pijama, hein? Qual pijama que o Esp veio? Ou ele não veio de pijama? De capivara? De vaca? Ah, vaca. Gente, deixa eu contar para vocês. Ano passado, a gente estava no shopping em Juiz de Fora e a organização do shopping pediu para o ESP tirar o pijama de vaquinha, porque ele estava criando transtorno com um dos patrocinadores lá do shopping, que a logomarca era uma vaquinha. Dá para vocês acreditarem nisso? Ele teve que tirar o pijama de vaquinha. Pensa numa vaquinha revoltada por ter que tirar a roupa. Foi o ESP no ano passado no Independência, no Shopping Independência. Então, e agora sou eu, né? E aí, daqui a pouco eu me apresento um pouco melhor para vocês, né? E aqui eu coloquei uma foto que vocês devem ter visto também, né? Que não cabe, gente. Quando eu peguei esse slide, tem um monte de fotos sobrando do lado, porque assim, não cabe o tanto de aprovado que nós temos, né, no PISM, no nosso curso, a nossa equipe, né? E aí, olha só, se você quer ganhar uma listinha preparada com muito carinho lá de eletroquímica, que vai cair na prova, tá, gente? Caiu 2025, né, no ano passado, 24, 23, 22, com certeza 2025 também tem uma questão de eletroquímica. Então, né, posta um story da aula, de qualquer momento da aula, mas pode dar o print aí agora, que eu deixo eu fazer uma cara feliz, sorridente desse sábado à tarde. Posta lá
marca a gente, né? O arroba Mago do Pisme, e você vai receber gratuita uma listinha aí, tá bom? Isso aí é o combinado aí que todos os professores fazem com vocês. E deixa agora eu me apresentar um pouquinho, né? Primeiro, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de Química. Né? Eu estou aqui para tentar ajudar vocês no que eu consegui aí desse conteúdo de eletroquímica. Então, né, não posso deixar também de biscoitar, né? Tá aí o meu Instagram, se você quiser me seguir lá, fique à vontade, né? Mas já vou avisando que lá não tem nada de química, não. É só para saber da vida do professor mesmo. Se você tiver curiosidade, você me segue lá, né? Mas quem sou eu, né? Deixa eu me apresentar, né? Eu tenho nome, assim, de protagonista de novela mexicana, né? Eu me chamo Carlos Eduardo, né? Tipo, Carlos Daniel da Usurpadora, eu sou o Carlos Eduardo do Mago do Pisme. E o que acontece com o meu nome? Ele tem uma história muito engraçada. Por quê? Eu nasci, não sou tão velho quanto o Michel, mas eu não sou tão jovenzinho assim. E aí, quando eu nasci, não tinha esses negócios de, né, de ficar sabendo o sexo da criança antes, né? E aí, quando eu nasci, que era um rapazinho, meu pai perguntou para minha mãe assim: ah, que nome que a gente vai colocar nele? E aí minha mãe falou com ele assim: pode colocar qualquer nome que você escolher, menos Carlos. E aí eu falo que meu pai, ele é um homem de coragem, ele era um homem de fibra. Ele foi, saiu para poder ir no cartório, quando voltou, falou com a minha mãe assim: coloquei Carlos Eduardo. Eu falei assim: pai, você não tem medo de uma mulher no puerpério, não? Né? Não falei puerpério, não, né? Falei do resguardo, né? Porque mais antigamente. E aí, desde lá da maternidade, já ficou Dudu. Então, fiquem à vontade aí para me chamar de Dudu, não tem problema nenhum, tá? Eu sou bacharel e licenciado em Química, eu fiz o curso aqui, eu moro em Viçosa, né? Eu fiz o curso na UFV, né? Tanto o bacharelado quanto a licenciatura, né? Fiz também o meu mestrado e o meu doutorado na UFV, né? Então, eu sou mestre também, doutor, né, em Química pela UFV. Hoje, né, às vezes você pergunta assim, ah, professor, você só dá aula ou você trabalha também? Eu trabalho também, né? Durante o dia, eu sou técnico de laboratório na UFV, né? Eu trabalho hoje no departamento de entomologia e lá eu tenho uma coisa que eu gosto, que eu mais gosto de fazer lá é cuidar da minha criação de barata. É isso mesmo. Eu tenho uma criação de baratas. Ah, fala que você não ia querer ter uma baratinha de pet, né? Eu tenho lá, tá bom? É estranho, mas eu tenho. São baratas, né? São baratas enormes, assim, né? Daquelas baratas de Madagascar. Se alguém quiser um casalzinho aí para começar a criação de pet, só me manda depois que a gente combina, né? A gente tem 2 baldes lotados de barata lá para poder, né? Se alguém quiser, a gente distribui, né? E assim, eu já dei aula em escola pública, em escola particular, em cursinhos pré-ENEM, e desde 2023, né, o Mago me chamou para dividir com ele a química, né? Antes éramos eu e ele, hoje a gente tem também o Júnior, que ninguém tá puro, e o Rodrigão, né? Que a cabeça dele parece uma bola de cristal, assim, né? Porque assim, eu de cabelo eu entendo bastante, né? Porque assim, nunca que me falta cabelo, forma nenhuma. Mas, pessoal, de tudo isso que eu falei com vocês, que eu faço, o que eu mais gosto de fazer na vida, né, que mais me realiza, é ser o pai da Esther e da Sara, né? Elas não poderiam faltar aí na aula de hoje, né? Então, a Esther e a Sara, né, são as minhas princesas aí, né, que chegaram para dar um sentido novo aí na minha vida. A Esther tem 4 anos e a Sara tem 7 meses, né? E aí
A gente foi passear em Mariana e tem lá, eu acho, ainda uma exposição de dragões. Aí a Esther disse que tinha que ir lá para poder ensinar a Sarah como treinar seu dragão. Tá? Então, pessoal, esse é um pouquinho para vocês me conhecerem, para vocês saberem quem sou eu. Mas vamos falar do que interessa, do que vem na prova do PISM. Essa parte de eletroquímica vem na prova do PISM. Vem na prova aberta, vem na prova fechada, né? É um conteúdo que cai com recorrência. Nos últimos anos, né? Nos últimos 4 anos, 5 anos, caiu em todos os anos pelo menos uma questão de eletroquímica, né? Ou na prova fechada ou na prova aberta. Mas o que é essa tal dessa eletroquímica? A eletroquímica, meu povo, é a parte da química que vai estudar os processos onde reações químicas produzem corrente elétrica ou a passagem de corrente elétrica faz uma reação química acontecer. São duas partes que a gente divide a eletroquímica, né? Uma parte que a gente vai dar foco nessa aula de hoje, que são as reações químicas que produzem corrente elétrica, que são as pilhas, e a parte onde a passagem de corrente elétrica obriga uma reação química a acontecer, que é a parte de eletrólise, né? Mas antes a gente precisa lembrar os conceitos fundamentais. O que é oxidação? Oxidação é perda de elétron. Normalmente, quem gosta de perder elétron é metal. Metal que gosta de dar elétron, não é? Então, a oxidação, pessoal, é a perda dos elétrons. Então, ele vai dar o elétron para alguém. E isso faz com que o NOx aumente. Agora, quem reduz é quem recebe o elétron. E o NOx diminui, né? Normalmente os metais, né, os não metais, gostam de ganhar elétron. Mas a gente pode ter aí outros também. Então, nós temos isso envolvendo uma reação de oxirredução. Então, essas reações químicas que produzem corrente elétrica são reações de oxirredução, onde tem transferência de elétron. O elétron passa de um elemento químico para outro. Eu sei, gente, eu sei. Essa matéria, ela é mesmo um porre. É um porre estudar isso. Meu Deus, como que o povo da química dá conta? É um porre, porque quem perde elétron oxida. E quem recebe o elétron reduz. Então, não esqueçam que essa matéria ela é um porre. Então, se perdeu o elétron, oxidou. Quem recebeu o elétron, recebe, reduz. Então, não esqueçam, eletroquímica é sempre um porre. Isso aqui não muda. Tanto na parte de pilha quanto eletrólise, o porre continua valendo, né? Quem perde, oxida, e quem recebe, reduz. Tranquilo até aqui, meu povo? Sobe o like aí pro tio, tudo bem? E aí, pessoal, o que acontece? Na nossa aula hoje, nós vamos falar das células eletroquímicas, né? Nós vamos falar, né, de um grupo de células eletroquímicas que são as pilhas. Mas as reações como um todo, elas podem ser espontâneas ou não espontâneas, né? Aquela reação que acontece na base da porrada, né? Aquela reação que acontece à força, né? Que é forçada a acontecer. Quando a reação de oxirredução ela é espontânea, nós temos uma célula chamada de célula galvânica ou uma célula eletroquímica que a gente vai chamar de pilha, né?
que é uma pilha ou uma bateria. A bateria nada mais é do que uma associação de pilhas. A gente junta várias pilhas e forma aí uma bateria. Agora, quando a minha reação de oxirredução ela não é espontânea, né, nós vamos ter aí uma célula eletrolítica, que é a eletrólise. Na nossa aula hoje, nós vamos tratar dos processos que são espontâneos. Nós vamos tratar das células galvânicas, né, das pilhas. E aí, pessoal, essa oxirredução na pilha, ela é sempre espontânea. E essa reação produz, então, corrente elétrica. E vocês sabiam que a pilha tem um nome de pilha porque a primeira pilha que se foi construída empilhou discos, um em cima do outro. Fez uma pilha de discos. Por isso que a pilha chama pilha até hoje. Né? E aí as baterias são associações de pilha. Logicamente, se você juntar duas ou mais pilhas, você vai ter uma voltagem aí maior. Então, gente, esse senhorzinho super simpático aí, ó, Alessandro Giuseppe Volta, é que foi o primeiro a conseguir produzir corrente elétrica a partir de uma reação química. Ele construiu, então, a chamada pilha de volta, que era, ele empilhou moedas de cobre, discos de zinco e discos de feltro. Sabe esses feltros que a gente usa para fazer artesanato? Fazer bonequinha de artesanato? Ele molhou esse feltro numa solução ácida e foi intercalando com os discos. E ele observou que era possível conduzir corrente elétrica a partir daí. Só, gente, que a pilha de volta, ela tinha um pequeno inconveniente. Imagina, ela vai liberar gás tóxico. Você tá lá, né, ligou o seu radinho na pilha de volta, de repente você, ó, morreu intoxicado. Então, alguma coisa precisa ser revista para que contorne esse pequeno contratempo aí, né? Então, tem um cara que a gente conhece muito, que é Daniel, né? Ou Daniel, né? Que vai montar uma pilha que vai minimizar esses efeitos, né? Na verdade, vai eliminar essa emissão de gás tóxico. Claro, volto sim. Tu sai sorrindo no print. E aí, pessoal, a partir de uma solução aquosa com diferentes placas de metais, Daniel ele vai observar a geração de corrente elétrica. Então, em 1830 e pouquinhos, vai ser construída o que nós chamamos hoje de pilha de Daniel, que é uma pilha de cobre e de zinco, né, igual a pilha de volta, só que com a vantagem de não produzir gás tóxico. Então, o cobre metálico vai não, o zinco metálico, perdão, vai reagir de forma espontânea com o cobre. E aí a gente vai ver isso com bastante detalhe. Mas a gente vai ter aqui uma reação de oxirredução. Olha para vocês verem. Né? Eu tinha a placa de zinco, uma solução de cobre. Eu vou ter depois zinco na solução e cobre sendo depositado na placa. Observa que o zinco, quando ele passa o reagente para o produto, o NOx dele aumenta. Quando o NOx aumenta, eu tenho, então, a oxidação, né? NOx aumentou, oxidação. Não esquece disso. Então, ó, se o NOx aumentou, oxidação.
E olha o cobre. O NOx dele era mais 2, passou para 0, né? Aqui o NOx é 0, aqui o NOx é 0. Como o NOx diminuiu, eu tenho a redução. Então, quando o NOx diminui, nós temos aí redução. Então, é uma reação de oxirredução que acontece para que a pilha de Daniel funcione, né? Tem transferência do elétron do zinco para o cobre, mas a gente vai ver isso com muito mais detalhes depois. Então, gente, o que Daniel fez? A primeira coisa, ele pegou essa chapa de zinco e mergulhou numa solução de sulfato de cobre. A solução de sulfato de cobre, ela é até azulada, né? Ela tem uma coloração azulada. Ele deixou isso por um tempo e ele começou a observar que em cima da placa de zinco começou a ficar meio avermelhado, né? Meio acobreado aí, né? Então, nós temos aqui um cobre. O cobre é que tem uma coloração meio avermelhada. Então, ele observou que começou a depositar cobre aqui em cima dessa placa de zinco, né? E a solução foi ficando mais clarinha, né? Então, essa é a observação que Daniel faz, que teve deposição de cobre metálico. E assim, pessoal, pasmem, cala-te boca, Deus tá vendo. Deixa eu contar uma fofoca das boas para vocês. Daniel leva essa fama toda, mas ele não fez nada. Ele só colocou lá a barrinha de zinco e esperou, né? Ele ganhou a fama, mas ele não, nesse momento ele não fez foi nada. Isso aconteceu de maneira espontânea. Ele não precisou, né, fazer e acontecer. Ele só pegou lá a solução, colocou lá, vamos esperar e vamos ver no que vai dar. Então, gente, a pilha de Daniel foi construída baseado nessa reação de simples troca ou de deslocamento, né? Quando você estuda aí a química inorgânica, né? Que o zinco conseguia deslocar o cobre, né? E aí o zinco ficava com NOx mais 2 e o cobre com NOx 0. Aqui era cobre mais 2 e aqui era cobre 0. Então, nós temos aqui uma reação de oxirredução. Né? A placa, a solução, passa-se a ter zinco na solução, zinco 2, né, que é o cátion, e a barra fica avermelhada. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo bem? Até agora a gente só viu Daniel mergulhando uma barra dentro de uma solução e observando que se depositava um material nessa placa, né? E aí, então, aqui eu coloquei uma imagem real, né, do experimento feito em laboratório, você pode fazer até na sua casa, né, que se você deixar lá a deposição de cobre sobre a barra de zinco. Daniel, então, ele consegue montar uma ideia de uma pilha baseado nesse primeiro experimento. O que Daniel faz? Ele pega uma barra de zinco, mergulha numa solução de um sal de zinco, que é o sulfato de zinco, é o mais fácil de se achar. Essa barra, ele liga com um fio, coloca uma lâmpada ou um voltímetro, né? Vamos colocar uma lâmpada para poder acender. E ele pega esse fio, conecta ele numa barra de cobre e mergulha numa solução de cobre, 2 mais, né, de um sal de cobre qualquer. Para fechar o circuito, ele pega um tubo de vidro, enche esse tubo de vidro de sal e conecta, né, que ele chama de ponte salina. Essa ponte salina serve para poder fechar o circuito aí. E aí, pessoal, a placa de zinco,
é o polo negativo da nossa pilha. É de onde sai o elétron. Então, de onde sai o elétron na pilha é o polo negativo. E aí ele chama esse polo negativo de anodo, né? E no anodo acontece a oxidação, né? No anodo, sempre, isso vale para a pilha e vale também para a eletrólise. No anodo é onde acontece a oxidação. O elétron, então, sai do anodo, porque ele é o polo negativo, está lá com eletrinhos borbulhantes negativo, por isso que o anodo é negativo, porque tem lá o borbulha elétron negativo, o elétron pega o caminho da roça pelo fio e vai lá para a placa de cobre, que é o polo positivo, que ele chamou de catodo. Então, a gente tem uma pilha que tem um anodo e tem um catodo. O polo negativo, que a gente vai falar que é o eletrodo negativo, é o anodo, e o eletrodo positivo é o catodo. Então, o elétron ele sai pelo fio todo serelepe aqui. O elétron canta assim para o anodo. No dia em que saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão nos meus cabelos, olhou em meus olhos, me deixou falar. Não, não. Então, gente, o elétron segue o caminho dele. E o caminho do elétron é do anodo para o catodo. O elétron deixa o anodo e vai em direção ao catodo. Né? Feliz da vida, achando que ele vai encontrar alguém que seja mais positivo que ele para a vida ficar feliz, né? Lá foi o elétron. Então, elétron sempre sai do anodo para o catodo, tá bom? No anodo acontece a oxidação, porque está perdendo o elétron está indo embora, e no catodo está acontecendo a redução, porque o catodo está recebendo o elétron que chega. O anodo é tipo o interior, onde as pessoas saem, e o catodo é a cidade grande, né, para onde estão indo. Então, o elétron ele sai do anodo e vai para o catodo. E aí você pode pensar no crau, qualquer velocidade que você quiser. Crau. Essa aula vai até 3 e um cadinho, Maíra. No crau, gente, ó, o catodo. Já cansou, Maíra? Pelo amor de Deus, não é possível. Nem cantei ainda. O catodo reduz e o anodo oxida. Tá? Então, lembra do crau aí, ó. Que o catodo reduz, anodo oxida. Tá bom? E aí nós temos aqui. Olha para você ver. Se esse zinco estava bonitão aqui, 0, metálico, ele cospe 2 elétrons para fora, ele não pode ficar aqui mais. Ele vira Zn2+, quando perde o elétron. Então, essa barrinha aqui, ó, ela começa a se desgastar. Em compensação, tá cheio de elétron saltitante aqui. Opa, tem cobre 2+ aqui. Se esse cobre 2+ está aqui, ele encontra com esses elétrons, ele vira cobre 0. Então, tem um acúmulo de cobre aqui. Então, a barra do eletrodo do anodo sofre corrosão, enquanto a barra do eletrodo de cobre, né, que é o catodo nesse exemplo, vai ficando mais gordinha, vai tendo deposição de cobre lá. Então é isso que acontece. E elétron em movimento conduz corrente elétrica. Então a lâmpada acende feliz da vida aqui, tá bom? Então, gente, como que essa pilha vai funcionar? Né? Olha para vocês verem. Os elétrons vão saindo e o zinco vai
jogando elétron e virando zinco 2+. Então, a solução lá do anodo vai ficando cheia de zinco 2+, né, do cátion zinco, enquanto a barrinha só vai definhando, só vai sendo corroída. Em compensação, no catodo, vai chegando elétron, tem cobre 2+, serelepe lá, ele nhaque no elétron, vira cobre e se deposita na barra. Então, nós temos um eletrodo com a barra sendo corroída e o outro aumentando a massa. Por isso que a pilha estufa, né? Às vezes, porque o catodo ficou lotadão. E a pilha para de funcionar quando? Quando a barra de zinco, aqui nesse caso, estiver totalmente corroída. Tudo bem? Tranquilo? A solução de zinco vai ficando cheia de íon zinco, porque esse zinco que estava aqui, ele doa 2 elétrons para cá, o Zn, doa 2 elétrons, e aí ele vira Zn2+, íon só existe em solução, e esse daqui vai ficando mais fraquinha, porque o elétron está aqui, ó. Esses 2 elétrons aqui, ó, encontram esse Cu2+, e vira cobre 0. Cobre 0 é sólido e se deposita. Então, nós temos no anodo uma solução ficando concentrada e no catodo a solução vai ficando diluída. Tudo bem? Tudo bem? Então, simbora lá, vou prestar atenção, vou rimar para você não esquecer. Vem comigo, vem comigo. O anodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Eletrodo corroído, concentrando a solução. Os elétrons vão partindo pro catodo boladão. E o NOx vai subindo, um beijão no coração. Todo mundo comigo agora, hein? O anodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Eletrodo corroído, concentrando a solução. Os elétrons vão partindo para o catodo boladão. E o NOx vai subindo, um beijão no coração. E aí, pessoal, a Giovana até perguntou. Gente, aplausos aí, por favor, né? Sou artista, não sou? Por favor, muito obrigado, meu público. É isso aí, deve ter acordado a Sara ali, mas tudo bem. Só que o que você observa? Está aumentando a quantidade de cátion aqui. Olha para você ver. Isso aqui está virando uma bagunça. E aqui está cada vez diminuindo a quantidade de cátion. É aí que entra a função da ponte salina. Como está com muito cátion aqui, a ponte salina manda ânion para cá, para fazer um equilíbrio de carga nessa solução. Né? Porque o ânion, ele tem carga negativa. Se tem muita positiva aqui, equilibra. Agora aqui está ficando cada vez com menos carga positiva. Então, a ponte salina manda o cátion para cá, para repor, né? Que estava ficando pouco, vai repondo. Tudo bem, Giovana? Curtiram o meu rap? Curtiram? Eu não vou ficar de boné, porque é um calor da peste aqui. Fala, vocês nunca mais vão esquecer. Ó, vamos comigo, você quer ir de novo? O anodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Eletrodo corroído, concentrando a solução. Os elétrons vão partindo pro catodo boladão. O NOx vai subindo, um beijão no coração. Viu? Moleque, hein? Na hora da prova, vocês vão estar tudo lá fazendo esse batuquinho, hein? Pois é, desse jeito. Lembrando isso daí. Então, gente, já falei, né, da função da ponte salina. E essa oxidação
que acontece no anodo e essa redução que acontece no cátodo, nós não podemos chamar isso de uma reação química. Por quê? A reação química de oxirredução precisa de oxidação e redução. Então, nós temos semi-reações. No anodo, nós temos a semi-reação de oxidação e no cátodo, a semi-reação de redução. Então, o que, que nós temos ali, ó? No anodo. O anodo é o polo que mesmo, gente? Deixa eu ver se vocês gravaram meu rap aí, hein? O anodo é o polo que mesmo? Negativo, né? E aí, acontece o que no polo negativo? A oxidação. Então, eu tenho zinco metálico. Oxidação é perda de elétron. Ele perde os 2 elétrons e forma o íon Zn2+, que é ele que vai lá para a minha solução. E no cátodo, eu tenho a redução. Eu tenho cobre 2+, recebe esses 2 elétrons que vêm lá do zinco e forma o cobre 0, que é sólido, né? Que se deposita lá no cátodo. Então, eu tenho uma semi-reação de oxidação no anodo e uma semi-reação de redução no cátodo. Se eu somar as duas, eu vou ter a reação global da minha pilha. Então, eu vou somar. Para eu somar, eu preciso que a quantidade de elétrons esteja igual, né, dos dois lados. Então, ó, 2 elétrons, eu posso somar. Reagente e produto. Que eu posso cortar. Então, a minha pilha ela tem zinco 0 mais cobre 2+, formando zinco 2+, mais cobre 0. Então, aqui eu tenho a minha equação global da pilha, tá bom? Então, aqui eu só está digitado, né? Eu fiz ali para vocês acompanharem, mas só está digitado ali, bonitinho. Então, isso aqui, esse slide é só para reforçar, né, que o anodo é polo negativo e o cátodo polo positivo. O papel da ponte salina a gente já discutiu, que é manter o eletrodo eletricamente neutro. E isso, pessoal, aumenta a vida útil da pilha, tá? Então, ele faz com que se tenha aí um equilíbrio de cargas que evita que a pilha pare de funcionar. E, normalmente, isso se coloca nesse tubo de vidro cloreto de potássio. KCl é o sal mais usado aí para isso, que vai mandar K+ para a solução do cátodo e Cl- para a solução do anodo, né? O cátion e o ânion. Então, nós temos aí essa compensação das cargas, tá bom? E aí, pessoal, essa solução, essa pilha de Daniel, ela é preparada com uma solução de 1 mol por litro da concentração dos sais, né? E aí a lâmpada acende porque existe uma diferença de potencial, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, que é a DDP da pilha. Então, a pilha de Daniel, ela converte energia química em energia elétrica. A reação química acontece e gera, então, energia elétrica. Né? Então, nós temos o anodo e o cátodo, são só slides para reforçar, né? Que às vezes eu fico cantando, rapzinho, você acaba perdendo, você se distrai com a minha voz maravilhosa, né? Melhor do que Chitãozinho Chororó, com certeza, ainda mais gripado que eu tô. E aí você se perde, tá anotadinho aí para você, bonitinho. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, existe uma representação que é recomendada pela IUPAC para as pilhas. E aí você vai escrever sempre assim, anodo, o que está acontecendo no anodo, 2 barras e o que acontece no cátodo. Essas 2 barras representam a nossa ponte salina.
E aí a gente vai, ó, no anodo, para a pilha de Daniel, por exemplo. No anodo, eu tenho zinco dando os 2 elétrons e virando zinco 2+, a ponte salina. E no catodo, eu tenho o quê? Eu tenho cobre 2+, virando cobre 0. Essa é a representação, então, da IUPAC, né, para a pilha. Então, se eles pedirem na prova, né, às vezes numa questão discursiva, escreva a representação da IUPAC para a pilha. Você vai pegar o que está acontecendo no anodo, que pode ser de zinco ou não, né, pode ser a pilha de Daniel ou não, 2 barras para representar a ponte salina e o que está acontecendo no catodo. Isso é convencionado, tá? Anodo, ponte salina e catodo. Tranquilo? Sobe o like aí pro tio, tá de boa? Tô falando muito rápido, tá tranquilo? Tá dando para relembrar aí? Vamos embora. Pessoal, agora, isso aqui eu acho que é o que mais cai na prova do PISM, que é a tal da FEM das pilhas, né? A força eletromotriz das pilhas, ou a DDP da pilha, ou delta E da pilha, né? Tudo isso daqui é o mesmo nome para a gente poder fazer. E esse é o conteúdo que eu acho que mais vem. Eu até coloquei no final 2 questões para a gente discutir do PISM, né? Peguei a do PISM do ano passado e a do ano anterior, né? Para a gente poder discutir. Então, pessoal, a DDP da pilha, ela é medida, né, na diferença de potencial elétrico aí dos terminais. Isso é uma parte bem de física, né, da parte elétrica, de física, como é que mede isso. Isso para a gente nem é importante, né? O que é bom que a gente conheça a tal da força eletromotriz da pilha. E isso é feito usando o potencial de cada eletrodo, do catodo e do anodo. Então, os caras, gente, eles já fizeram o serviço pesado para a gente. Eles já mediram o potencial de tudo que é metal, de tudo que é elemento que existe, usando um tal do eletrodo padrão de hidrogênio. Escolheram o hidrogênio porque, assim, é fácil de achar hidrogênio, né? Em quase todas as soluções tem o cátion H+, né? Por isso que eles escolheram, né? Por causa do alto equilíbrio aí da água, né? De ionização, que vocês viram lá no equilíbrio químico. Então, eles construíram um aparato desses, né? Pegaram um fio de platina, amarraram uma placa esponjosa de platina, colocou isso dentro de um tubo onde passava gás hidrogênio, mergulhou isso numa solução ácida e falou que isso aqui, esse aparato, é o eletrodo padrão de hidrogênio. Na verdade, é de platina, né, gente? Mas é chamado de hidrogênio, tudo bem, não tem problema. Ficou como sendo de hidrogênio. E eles falaram pra gente, ó, a partir de hoje, cala-te boca, Deus tá vendo, mas o potencial padrão do hidrogênio é 0. Então nós vamos medir tudo agora usando esse aparato, né, que a gente montou, e esse cara tem potencial padrão igual a 0. E o que eles foram fazendo? Montando pilhas. E aí foi trocando, né? Colocou o eletrodo padrão de hidrogênio e aqui colocava. Esse aqui é o padrão de hidrogênio. E aqui, ó, do outro lado, colocava os metais. Saíram. Gente, falo com vocês, tem gente que não tem serviço. Colocou zinco, colocou cobre, colocou alumínio, colocou ouro, colocou prata, colocou sódio, potássio, colocou aqui vários metais. Foi trocando. Ligou um voltímetro e aqui mediu a voltagem. Essa voltagem aqui que vai ser, então, o nosso potencial. Fez para o zinco, fez para o cobre, e aí via, hora funcionava como anodo, hora funcionava como catodo. Isso, pessoal,
É só para vocês terem uma ideia de onde vem a tabela que eles dão na prova. Eles dão essa parte da tabela na prova, ó. Isso aqui eles dão na prova, né? Porque dá para você medir de redução e de oxidação. O de oxidação não vem na prova, né? Não, a gente não precisa dele, na verdade. E aí, eles te dão essa tabela, ou te dão uma parte da tabela, né? A tabela é gigantesca, né? Aqui só tem uma parte. Eles vão te dar aquilo que você vai precisar. E aí, você vai escolher, a partir disso, quem oxida e quem reduz. E aí, pessoal, não perde não, não perde não. Maior potencial de redução sofre redução. Não perde não, não, não perde não, não perde não, meu irmão. Quem tem maior potencial de redução, reduz. Potencial padrão de redução maior, reduz. Potencial padrão de redução maior, reduz. Não pode esquecer, não pode esquecer. Maior potencial padrão de redução, reduz. Maior potencial padrão de redução, reduz. Maior potencial padrão de redução, reduz. Então, gente, quando você vê a tabela, você já vai com isso na sua cabeça. Abre a sua cabeça e lembra que quem tem maior potencial padrão de redução, o nome já ajuda a gente, né? Reduz. E quem reduz? É o catodo ou é o anodo? Lembra lá do Kral? Quem reduz? É o catodo ou é o anodo? É o catodo, não é? Isso. Então, se eu quisesse montar uma pilha de alumínio, ó, alumínio com ferro. Quem tem maior potencial de redução? O alumínio ou o ferro? O alumínio é esse valor e o ferro é esse. Quem tem maior? Menos 0,44 ou menos 1,66? O ferro tem maior. Então, na minha pilha de alumínio e ferro, quem seria o meu catodo? Quem reduz? Quem tem maior potencial de redução, reduz. Então, aqui eu teria o ferro como o meu catodo e o meu alumínio como o meu anodo. E aí você pode ir comparando, brincando assim para você comparar. Entenderam? Sobe o like aí pro tio se você entendeu. Ô, Lucas, eu vou chegar já já nisso, tá? Daqui a pouquinho eu já falo com você o que é espontaneidade da reação. A espontaneidade é justamente calcular o ΔE, tá? Que a gente vai fazer. Então, gente, vamos calcular a DDP da pilha de Daniel? E aí eu quero que vocês me ajudem aqui entre o cobre e o zinco. Quem reduz? Cobre ou zinco? Quem tem maior potencial de redução, reduz. Então, aqui, o cobre reduz. E o zinco, ele oxida. E aí, para eu poder calcular a DDP da pilha, o que eu vou fazer? Eu vou achar a reação global da minha pilha. Na equação de quem reduz, que é o meu catodo, que é o meu polo positivo, eu vou manter a equação bonitinha, ó. Vou manter. Cobre 2 mais 2 elétrons, formando cobre zero, com um potencial padrão de mais 0,34 volts. Quem oxida é o meu anodo, que é o meu polo negativo. Essa eu vou inverter. Então, sempre inverte a do anodo, tá bom? E aí, quando eu inverter, fica Zn0, aquilo que era produto passa a ser reagente, e o que era reagente passa a ser produto.
Zn2+, mais 2 elétrons. E o potencial agora, eu vou inverter. Era negativo, ele passa positivo, mais 0,76 volts. Agora eu posso somar. Corta o elétron com o elétron, fica cobre 2+, mais zinco 0, formando cobre 0, mais zinco 2+, e o meu delta é mais 1,1 volts. Como deu positivo, Lucas? Processo espontâneo. Então, essa reação, ela acontece bonitinha. Se tivesse dado negativo, a reação não aconteceria. Significava que você inverteu o anodo e o catodo. Então, se você fizer a DDP, né, o delta E da pilha e achar negativo e estiver falando que é uma pilha, você trocou quem era o anodo e quem era o catodo. Tá bom? Aí aqui a resolução bonitinha para vocês, né, digitada. Agora vamos fazer mais uma de alumínio e ferro. Ó. A gente já tinha até visto, né, que o ferro reduz. Por que que o ferro reduz? Porque ele tem maior potencial padrão de redução. Se ele reduz, ele é o anodo ou ele é o catodo? Quem reduz é o catodo, não é? Isso, é o CRAL. E ele é o polo o quê, meu povo? Positivo ou negativo? O catodo é o polo positivo, muito bem. E o alumínio, então, oxida. Se ele oxida, ele é o anodo e ele é o meu polo negativo. Então, eu vou repetir a reação de quem reduz, a semi-reação de quem reduz, ó. Fe2+, aquoso, mais 2 elétrons, formando Fe sólido, que tem um potencial aí de menos 0,44 volts. E vou inverter a do alumínio. Fica alumínio sólido, formando alumínio 3+, mais 3 elétrons, com um potencial de mais 1,66 volts. Agora eu vou somar. Para eu somar, pessoal, eu preciso que o número de elétrons esteja igual. 3 e 2, né? Não está igual. Se tiver na semi-reação que ele te der, Giovana, você coloca, por favor, tá? Agora, se ele te der a semi-reação sem nada, não precisa. Mas se ele te der a semi-reação com o estado físico, você coloca. O que eu vou precisar fazer para igualar a quantidade de elétrons? Vou multiplicar essa equação de cima por 3 e multiplicar de baixo por 2. Então, vai ser 3 vezes 2. 3 vezes 1, perdão, 3. 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E aqui, 3 vezes 2, 6. Agora, eu posso cortar o número de elétrons. Então, fica 3Fe2+, aquoso, mais 2 alumínio sólido, formando 3Fe sólido, mais 2 alumínio aquoso. E o ΔE? Eu preciso multiplicar o ΔE também? Nunca, jamais! Never, nunca, nunca, nunca na sua vida. Isso aqui não é ΔH, não. Isso aqui é potencial. Potencial não depende de número de mol. Então, abre a sua cabeça e coloca isso aí. O potencial padrão de redução não é multiplicado. Mesmo que você multiplique a equação, o potencial, nananina, não, de jeito nenhum, never, 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 nunca da Silva. Então, você só vai somar mesmo.
menos 0,44 mais 1,66. Isso vai dar mais 1,22 volts. Positivo, processo espontâneo. Você escolheu certinho. Entenderam, gente? O potencial, ele não depende do número de mols. Você poderia multiplicar isso aqui por 300 mil, que isso daqui não ia mudar. Esses valores não mudam. E isso aqui, gente, aluno erra e erra com vontade. Porque lá na termoquímica, que é matéria de PISM 2, quando você multiplica a equação, o ΔH multiplica. Então ele vai no embalo, ele empolga. Mas bota a cabeça no lugar, medita e lembra de eu falando da minha voz de taquara rachada, falando na sua cabeça. Não vou multiplicar o potencial de redução. 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 Vai repetindo isso aí. Obrigado, Luana. Eu estava esperando alguém mandar qualquer coisa para eu parar, senão eu ia ficar aqui até amanhã. Tá bom? Aí aqui é só mesmo para vocês terem aí digitado, né? Que é mais bonito que a minha letra. E aí, com relação à espontaneidade, é isso que eu conversei com vocês. Se o ΔF for positivo, reação espontânea. Se o ΔF for negativo, reação não espontânea, tá bom? Tranquilo? Ó, questãozinha do PISM que a gente precisava interpretar a tabela. E isso aí é questão aberta do ano passado. Tá bom? Respira aí um minutinho. Tranquilidade. Respiraram. Vamos? Podemos? Já respiraram? Então vamos lá, hein, ó. Os lacres das latas de alumínio são formados por uma liga que contém um alto teor de magnésio. Para a reciclagem dessas latas, recomenda-se não retirar os lacres, pois assim a oxidação do alumínio pelo oxigênio do ar é dificultada e o rendimento da reciclagem não é prejudicado. Na tabela abaixo estão representados os potenciais padrão de redução de alguns metais. Então, tem do lítio, do potássio, do magnésio, do alumínio, do zinco, do cobre e do oxigênio. Com base nos dados da tabela, responda: por que o magnésio protege o alumínio da oxidação? Então, nós temos o alumínio, que está aqui, com o potencial padrão de menos 1,66, e o magnésio aqui, ó, com um potencial padrão de redução de menos 2,36. Entre magnésio e alumínio, quem vai oxidar e quem vai reduzir? O magnésio vai oxidar, exatamente. Quem tem maior potencial de redução reduz, então o alumínio reduz e o magnésio, nesse caso, oxida. Então, nós temos aí, na letra A, por que o magnésio protege o alumínio?
Porque o magnésio tem um potencial padrão de redução menor que o do alumínio. Então, você vai colocar lá, ó, o magnésio protege o alumínio, protege o alumínio, pois apresenta um potencial padrão de redução menor que o do alumínio. Isso, ele é um metal de sacrifício. E o que o metal de sacrifício faz? Ele oxida no lugar do outro. E por quê? Porque o potencial de redução dele é menor do que o do metal que está sendo protegido. Tudo bem? Precisa completar aí. Pode falar que o magnésio doa elétrons para o alumínio? Na verdade, o que acontece? Ele quer saber, ô Giovana, da reação do oxigênio com o alumínio e com o magnésio. O magnésio, ele não doa elétron para o alumínio, não. Na verdade, ele doa os elétrons lá para o oxigênio, né, para a redução do oxigênio, no lugar do alumínio. Tá bom? Então, letra A já foi. Considerando uma reação de oxirredução entre o alumínio e o magnésio, indique o agente redutor e o agente oxidante. Então, o agente redutor, meu povo, é quem oxida, né? O agente redutor é quem oxida. Quem oxida? O Mg. Então, o Mg é o agente redutor. E o agente oxidante é quem reduz. Nesse caso, quem reduz? O alumínio 3+, é ele que recebe os elétrons. E isso, o Mg, o agente redutor, e o alumínio 3+, né, o agente oxidante. Dúvidas? Tranquilo? Então tá bom. Letra C. Dos metais citados na tabela, indique um que não protege o alumínio. Qual desses que tem aí que não vai proteger o alumínio? Que ele vai querer reduzir e vai deixar o alumínio oxidar. Dane-se o alumínio. Quem vai ser? Cobre e zinco. Exatamente. Você poderia citar o cobre ou o zinco, né? Ele está falando um só, cobre ou zinco. Porque os dois têm um potencial padrão aí maior, né, de redução maior que o alumínio. Arrasaram, vocês estão mandando muito bem. Mais uma para a gente poder respirar e terminar nossa aula, em última, saideira aí. Passou rápido, não passou? Achei que passou muito rápido. Quando uma reação de oxirredução ocorre, podemos perceber a transferência de elétrons, tudo é do PISM, tá, gente? Esse é do PISM de 2023, né? Outro foi 2024, esse 2023. Ele pediu uns... acho que se você colocasse os dois certos, Giovana, eles não iam tirar ponto, não. Agora, se você colocasse o certo e colocasse também errados, aí eles iam tirar tudo. Porque eles iam falar que você chutou, né? Mas se você colocasse cobre e zinco, eles iam aceitar. Mas se você colocasse cobre, zinco e potássio, aí você ia ficar com 0. Entendeu? Gente, ó, quando a reação de oxirredução ocorre,
podemos perceber a transferência de elétrons entre as espécies químicas envolvidas na reação. Deu a tabela. Com base nas reações acima, é possível verificar que a reação 2Ag+, mais cobre 0, formando Ag0, é espontânea. Então, cobre e prata, quem oxida e quem reduz? Nesse caso aqui, a gente está observando, ó, a prata está reduzindo, e o NOx do cobre está aumentando. O cobre está oxidando. Entre cobre e prata, quem reduz? Quem tem maior potencial de redução é a prata. Então, a prata reduz. E o cobre, ele oxida. Então, prata reduz, cobre oxida. A reação é espontânea? Tá certa, né? Então, a letra A tá certa. Mas vamos ver se a gente não fez besteira. Vamos ver as outras. Uma lâmina de zinco metálica, ó, o zinco, em contato com uma solução de cobre, sulfato de cobre, não levará ao desgaste? Isso aqui é a pilha de Daniel, né? Vai levar ao desgaste da lâmina de zinco. Isso aqui está errado. O melhor agente redutor é o Ce. Ele é o melhor agente o quê? Ele tem maior potencial de redução. Né? Ele tem maior potencial de redução. Ele é o melhor agente oxidante, né, Gui? Oxidante. Então, tá falso. O Fe3+ recebe elétrons mais facilmente do que o Ce? Não. Quem reduz mais facilmente é o Ce. Falso. E a reação, onde eu tenho aqui reduz e aqui oxidando, né? Não é espontânea? É espontânea, né? O Ce, ele vai reduzir facilmente. Então, a resposta certa é essa mesmo, letra A, de amor. Tá bom? Pessoal, então, né, nós vamos encerrando a nossa aula, né? Desejo para vocês aí todo sucesso, né? Em nome da equipe do Mago do Pisme. Agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, tá bom? A gente torce para que dê certo aí para todo mundo. Mas caso você queira ficar mais tranquilo, né? Deixa aí sua vaga reservada com a gente, né? Mas dando tudo certo, você cancela, né? Você não perde aí as inscrições, né? O número de vagas do curso é limitado, então você deixa lá reservado, manda lá uma mensagem, né, no WhatsApp do Mago e dando tudo certo, você fala, ó, Mago, passei o RU, não quero mais. Né, você vai ter todas as matérias, aula ao vivo, que também ficam gravados, uma plataforma de estudo própria, simulados com correção de análise de TRI, apostila, suporte de todos nós, professores, pelo WhatsApp, né? Aí tem aí o preço certinho, né? São 9 parcelas de 190 no cartão, né? À vista tem desconto também. Você só começa a pagar em março. Tem monitoria, tem mentoria. O curso tem uma gama de coisas para te dar suporte mesmo, para você chegar bem preparado, caso você precise, né? A gente espera do fundo do nosso coração que você não precise, que você consiga conquistar a sua vaga na universidade em 2027, para começar, 26, perdão, para começar. Mas aí, muito obrigado pela paciência, pelo carinho, pela participação, viu? Num sábado à tarde, eu sei que é pesado demais. Muito, muito obrigado. Muito sucesso na prova, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Vou parar a gravação aqui e qualquer coisa vocês podem me chamar lá no WhatsApp. Beijos. Parei.